Você tem, na história da igreja, várias interpretações a respeito desse texto. Existe um livro publicado por um autor, depois eu vou ver o nome do autor, chama Quem Apareceu para Saul em Endor, porque as opiniões se divergem. Mas nós temos que ficar primeiro com o que a própria Bíblia fala. Eu vou primeiro falar o que é que aconteceu e depois a gente vai tentar entender como que aquilo aconteceu e como que aquilo não valida a crença espírita, certo? Primeiro, se o cronista inspirado pelo Espírito Santo diz que foi Samuel que apareceu, então nós temos que crer que foi Samuel. O cronista inspirado não diz que era um demônio, não diz que era um espírito fingindo ser Samuel. E quando o texto fala que quando Saul reconheceu que era Samuel, se prostrou, o termo ali significa que ele teve uma consciência real de que era o próprio Samuel. Não diz que, porque tem pessoas que por deduções falam, não, ele não viu nada, foi a bruxa em Endor. Você deve ter visto na nota de rodapé do livro que a palavra, a feiticeira de Endor, né, o termo usado em hebraico para ela é Ob-Shoel, que significa um amante de demônios. Então ela era uma pessoa, esse termo hebraico que é usado é usado para uma pessoa que estabeleceu um vínculo tão profundo já com o demônio, que ele não precisa de invocações ou de sortilégios ou receitas mágicas para atrair o espírito. Ele simplesmente conversa de forma normal e tem todo o seu ser já submisso ao controle dos espíritos. Era esse o grau com que essa mulher se envolvia com as trevas, né? Então, era muito fácil para os espíritos que apareciam para ela, ou que a incorporavam, como ela era uma médium, se fazer passar pelas pessoas que ela dizia trazer do além-vida. Então, mas o texto de Samuel diz que era Samuel que apareceu. Então a gente não pode ficar com o que a Bíblia, não podemos pensar o contrário, né? Agora tem as questões que se levantam aí. Ah, então isso apoiaria a doutrina espírita, que os mortos podem voltar? Bom, em primeiro lugar, como o irmão Gouveia mostra, não existe nenhum versículo na Bíblia dizendo que isso não é possível. Todavia, a Bíblia também não diz que é possível. A Bíblia simplesmente se mantém silenciosa a respeito disso. Agora, eu vou dizer para você o que ele também cria e o que eu creio. Tanto o Gouveia como eu e muitos irmãos sérios que estudam a Bíblia sabem, os espíritos que se fazem passar por entes queridos, pessoas falecidas, não são demônios. De fato, são demônios, né? Não são as pessoas que morreram. Eu estou dizendo só que a Bíblia não diz nada acerca dessa questão. Só esse ponto. A Bíblia não diz que é possível nem que não é. Só diz para você não se envolver com coisas de mediunidade e necromancia. Isso é o que a Bíblia diz. Você não tem um versículo, não tem um versículo dizendo que não é possível contatar os mortos. Eu não estou dizendo que isso é possível, só estou dizendo que a Bíblia não afirma nada. Ela nem diz que é possível e também não diz que não é possível. Ela só proíbe tentar fazer o contato. Ponto. Esse é o silêncio da Escritura a respeito da questão. Agora, que a doutrina espírita é demoníaca? É. Que a prática mediúnica é demoníaca? É. Que quem faz se passar ali na necromancia pelos entes queridos são demônios? São. O próprio termo hebraico usado para mulher é uma amante de demônios, o que prova que não era com entes queridos, pessoas falecidas que ela fazia contato. Ela fazia contato o tempo todo com os demônios dos quais ela era amante. A palavra sugere até mesmo talvez um contato promíscuo, sexual com o demônio. Porque você sabe que no texto hebraico da Bíblia você tem nomes de incubos e sucubos. São espíritos que mantêm relação sexual. Espíritos demoníacos que têm relação sexual com seres humanos. Os nossos tradutores não traduzem os versículos como aparece no hebraico, mas no hebraico você tem, né, esses nomes aí. Então é o caso dela. A Bíblia já está dizendo bem claro que não era pessoas que ela estava trazendo além-vida. A Bíblia diz bem claro que ela tinha costume de trazer demônios, que ela tinha relação com demônios e que os demônios se passavam pelas pessoas. E é claro que Deus proibiu a pessoa de fazer necromancia, de contatar os mortos, porque quando a pessoa vai fazer isso, ela está entrando num mundo que ela não tem domínio de nada.
Entendeu? E ela vai ser enganada por espíritos. Agora, a Bíblia não diz, eu só estou dizendo assim, que a Bíblia não diz que nenhuma pessoa consegue fazer esse tipo de contato. Entendeu? Isso não está na Bíblia. A Bíblia só diz que não é para fazer. E a Bíblia diz que quando a pessoa tenta fazer, sim. O que nós temos certeza é que ela está contatando demônios. Não teve um caso, com a exceção desse de Samuel, nós vamos ver o porquê, que a pessoa tentou contatar e contatou um morto. Ela de fato contatou demônios e de fato, né, a própria Bíblia valida que isso é assim porque a mulher, a médium de Endor, era uma amante de demônios, né, que é Shoel Ob, se eu não me engano, que é o termo hebraico usado para ela. Então vamos lá. Embora a Bíblia não diga que se é ou não possível fazer o contato, pelas evidências que se tem de quem está praticando a arte, o necromante no caso, o médium, se tornar alguém que está contatando demônios, você já sabe que não é ente querido nenhum que está voltando, é demônio. Tem uma palavra que aparece em algumas Bíblias, se eu não me engano na Bíblia, a versão Almeida e Corrigida, fiel, e as versões da Bíblia Almeida. Aparece a palavra ídolos do lar. Algumas versões usam a palavra terafim. Agora, a terminação em é plural, né? Teraf vem de uma nomenclatura, de uma expressão etimológica antiga egípcia, esse teraf, que depois é terafim. Esse terá vem do termo egípcio teru. Esse teru egípcio é uma expressão que era usada no Antigo Egito, quando os mortos morriam, eles embalsamavam o corpo desse morto, tiravam as vísceras, tudo enterravam no caixão, só que o caixão do morto, como eles acreditavam que o morto ia voltar depois, eles faziam um ídolo no formato do corpo e do rosto desse morto. E esse ídolo, cheio de encantamentos, com o formato do morto que estava sepultado no sarcófago, no caixão, esse ídolo era colocado na parede para essa pessoa falar com o morto que estava enterrado por meio do ídolo que tinha a aparência do morto. Isso era o Teru egípcio. Então, ídolo do lar sugere um ídolo, né? O ídolo do lar ou ídolos familiares, né? Sugere, na verdade, um ídolo mediante o qual a pessoa supostamente estaria contatando, supostamente, porque isso não é verdade, a gente sabe, mas ela acreditava estar contatando um morto que foi para o além-vida através daquele ídolo que tinha a forma do morto. E existia casos, de acordo com o Egito Antigo, aonde espíritos apareciam para ela, através daquela comunicação com aquela imagem, se fazendo passar pelo morto que estava morto. Então, esses espíritos ficavam atrás dos ídolos e se faziam passar pelo morto que morreu com comportamento e tudo. Eram demônios que ficando atrás dos ídolos, se passando pelo morto que morreu, eram chamados de demônios ou espíritos familiares, ídolos familiares. Daí vem o conceito de espíritos familiares, de demônios que observam o comportamento das pessoas, para que nas artes de necromancia e espiritualismo, eles se passem pelo falecido. Porque isso acontecia no caso dos terafins. Os ídolos do lar, que eram terafins, eram ídolos projetados no formato de algum morto, e aí atrás desses ídolos ficavam aqueles demônios que se faziam passar pelo espírito do morto através do ídolo a quem a pessoa estava orando. Então, o que acontece? De fato, os demônios se fazem passar por pessoas que morreram. De fato, a médium em Endor estava acostumada a trazer demônios, não eram pessoas. Eu só estou dizendo que a Bíblia não diz que a pessoa não consegue fazer contato. A Bíblia não diz isso. Agora, o fato da Bíblia não dizer que não é possível fazer contato não quer dizer que a Bíblia é válida. Porque pelo fato do Senhor proibir, é claro que sempre que você tentar fazer contato, quem você vai estar contatando é demônio. Entendeu? Esse é o ponto que o irmão Gouveia mostra. Então, o primeiro ponto, nós temos que entender que era Samuel. Ali era Samuel. Depois, quem a médium estava acostumada a trazer não era pessoas. Samuel apareceu ali, nós vamos entender o porquê. Tá? Não foi ela que trouxe ele. Não foi ela.
Ela não queria trazer ele. Ela era uma amante de demônios. Ela estava acostumada a trazer demônios que, como terafins, estavam se passando ou costumavam se passar pelos espíritos dos falecidos. E ela era uma amante de demônios. Então a Bíblia está dizendo bem claro que quem se envolve com essa prática se envolve com demônios. A Bíblia não diz se a pessoa auxiliada por demônio consegue penetrar no mundo dos mortos e contatar o morto ou não. A Bíblia não diz isso. Não diz nem que sim nem que não. A Bíblia só diz que quem se envolve contata demônios. Entendeu? Bom, se a Bíblia diz que quem se envolve contata demônios, se a mulher era uma amante de demônios, se os terafins são espíritos familiares que ficam atrás dos ídolos, se passando pelos mortos que morreram, se toda a prática está envolvida em questões de trevas, então por que Samuel, eu posso dizer que foi Samuel que apareceu ali, e por que ele teria aparecido? Por que Samuel apareceu ali? Lembre-se que o Senhor havia dito que isso era abominação diante dele. Saul não tinha mais resposta de Deus por causa da rebelião contumaz do seu coração. Ele não tinha respostas de Deus, nem por profeta, nem por sonho, nem por visão, nem por Urim e Tumim. O Senhor o rejeitou. Ele era um rei da carne e Deus rejeitou o rei carnal. Mas como acontece com todo homem, quando a pessoa decide acreditar numa mentira, ela passa a acreditar que até de alguma forma que ela não consegue explicar, ela vai fazer Deus responder ela, ainda que Deus tenha dito que não. Mesmo que o meio usado seja o mais abominável diante de Deus. É uma obsessão espiritual em que a pessoa cai, quando ela está entregue ao próprio pecado e à rebelião. É igual o caso de Acabe com Josafá. Acabe mandou os falsos profetas, que ele sabia que eram falsos, profetizarem diante dele. E quando Josafá falou, mas não tem nenhum profeta verdadeiro aqui que fale do Senhor? Ah, tem um, mas eu não gosto dele. Você deve lembrar da história lá no livro de Reis. Tem um, mas eu não gosto dele, porque ele nunca fala o que me agrada. Falou, mas a questão não é se ele te agrada, é se ele fala a verdade, que a gente está indo para uma guerra, e se a gente morrer? Ah, traz ele lá. Aí Micaías veio e Acabe falou, olha, o que diz o Senhor? Micaías, falando de forma irônica, falou, olha, pode ir que o Senhor vai entregar nas suas mãos o exército. Ele sabia que era irônico. Ele falou, quantas vezes eu te disse para você dizer só o que o Senhor mandou? Quando Micaías, todavia, fala a verdade, ele manda dar um tapa na boca do profeta e prender o profeta até que ele volte. Ele acabou de ouvir a verdade, que Micaías falou que ele vai morrer. Ele sabia que os outros estavam mentindo, mas ainda assim ele prende o profeta por ter falado a verdade e diz que vai voltar. O que é isso? Isso é obsessão espiritual. É quando a pessoa cai nesse estado. Saul caiu nisso. Ele achou que ele poderia quebrar o que Deus havia ordenado e mesmo assim obter resposta de Deus. O que Deus faz com uma pessoa dessa? O Senhor Deus permitiu para que ensinasse que o caminho da obsessão e da rebelião é o mais terrível de todos? O Senhor fez algo extraordinário nesse caso, por puro ato soberano. Assim como ele abriu a boca da jumenta para que um animal sem entendimento refreasse a insensatez do profeta, assim também ele fez algo, nesse caso de Saul, que não valida o consultar os mortos. Pelo contrário, porque o resultado dessa conversa com Samuel foi a morte para Saul. Deus não voltou atrás um passo no que ele tinha dito. O que aconteceu foi juízo. E outra, lembre-se que quem está trazendo Samuel dos mortos não é a bruxa de Endor, não é a amante de demônios, é o próprio Deus. Por quê? O texto diz bem claro que Saul chegou aonde a médium estava. A palavra Endor significa o círculo do poço. A região é uma região montanhosa. Muito provavelmente, Saul chegou perto do desfiladeiro, ou de um vale, onde havia a região de Endor, e a bruxa estava numa posição mais alta. Como era costume nas terras de Israel naquele tempo, que os bruxos, ou feiticeiros, ou pessoas agorentas, morassem em cavernas ou no meio de ruínas. Então a bruxa devia estar num lugar um pouco mais alto, Saul num lugar um pouco mais baixo, e a palavra Endor significa o círculo do poço. Por quê? Tudo sugere, como Isaías 8 fala, dos necromantes que chiureiam, invocando espíritos que sobem da terra. É assim que fala o hebraico,
que eles chiureiam, ou seja, eles ficam com um som saindo pelo nariz e a boca, enquanto espalham a poeira para que os espíritos levantem do solo. São esses demônios que levantam da terra. Isso é uma prática de necromancia, de invocar espíritos que sobem do solo. Bom, a bruxa de Endor, a amante de demônios, ela tinha um poço ao seu lado. Nós não sabemos se era um açude, se era um poço, o que que era. Mas era costume dos bruxos usar caldeirões, poços, açudes para praticar seus feitiços e suas invocações. E a bruxa em Endor não era diferente. Saul chega, para diante dela, ela está diante de um poço, de uma cova, de alguma coisa ali, onde tem um círculo que ela usa para encantamento. Como esses bruxos altamente evoluídos se protegem por círculos mágicos, ela faz um círculo ao redor do poço, e ela está acostumada a atender pessoas pedindo para que os supostos espíritos que haviam humanos que desceram a região do Hades, Sheol, porque está mais do que provado pelo livro do irmão Gouveia que de fato os que morrem em Cristo não sobem ao céu, mas descem. Tanto os ímpios como os justos descem à região do Sheol, onde lá dentro internamente é uma divisão entre paraíso e tormento, mas é tudo para baixo. É nesse sentido que Jacó fala, chorando descerei até o Sheol. E a tradução Sheol não é sepultura, como os testemunhos de Jeová tentam dizer. Porque a palavra sepultura em hebraico é keber. E em plural, kebre ot. Ot é a terminação plural feminina. Então, kebre ot é sepulturas. Keber é sepultura. Agora, a palavra Sheol é correspondente ao mundo invisível, ao não visto. A sepultura pode ser vista. Sheol nunca é usado para sepultura, como de maneira desastrosa os testemunhos de Jeová e os adventistas tentam dizer que são sinônimos. Não é. Em grego a palavra sepultura é nemeion, em hebraico é keber. Sheol, Hades em grego, Sheol em hebraico significa aquilo que não é visto pelos olhos. A região além dos olhos, para onde as almas descem. Depois eu vou entrar um pouco mais no significado etimológico dessas duas palavras, Hades e Sheol. Bom, descem, os homens descem. Como era costume do mundo antigo saber que todos descem para a região dos mortos, os espíritos, para se fazerem passar pelas pessoas que morreram, faziam-se fingindo subindo dessa região, subindo do solo. Por isso Isaías 8 fala dos necromantes que chiuriavam, fazendo com que a poeira levantasse e os espíritos subissem. Esses espíritos, no caso da médium em Endor, saíam de dentro do poço que ela usava para fazer as invocações e feitiços. Ela estava acostumada a trazer espíritos de dentro do poço. É isso que acontece ali. Por isso, Endor, o círculo do poço. E aí, quando Saul chega, muito provavelmente, por algum conselho de espíritos, o que não é anormal acontecer, se você participar de uma sessão espírita, você vai ver que isso acontece, o médium está lá incorporado, de repente entra uma pessoa na sala, o espírito fala, chegou fulano, beltrano, você vem de tal lugar, fez isso e aquilo. Saul se disfarçou para não ser reconhecido como rei de Israel, mas ele estava diante de uma mulher que era amante de demônios. Os demônios devem ter dado conselho para ela, chegou aí, ele é o rei de Israel, está disfarçado. Quando ela fica sabendo que é o próprio Saul que está diante dela, ela grita. Mas ela não grita só por causa disso. Porque se você ler o texto, acontece uma coisa. Quando ela tenta trazer, quando ela tenta praticar as artes mágicas dela, para mais uma vez trazer o que ela estava acostumada a trazer de dentro do poço, os demônios que fingiam ser pessoas que haviam morrido, algo acontece que faz ela gritar. E ao mesmo tempo descobrir que é Saul que está diante dela. Se você ler com cuidado, você vai perceber que ela gritou porque os poderes demoníacos com qual ela estava acostumada a fazer contato foram bloqueados. Muito provavelmente o Senhor Jeová, o Deus da aliança, o Deus dos exércitos, o Deus soberano, bloqueou os poderes demoníacos e os expulsou de perto dela. Pela primeira vez ela sentiu a intervenção de um poder muito maior do que o que ela conhecia. E ela gritou. E como acontece, eu não sei se você já viu testemunho de pessoas que se envolveram no satanismo
barra pesada, das trevas, médiuns, necromantes, praticantes do esoterismo trevoso, que incorporam espíritos e entidades. Geralmente, quando o poder das trevas está sendo bloqueado por um anjo, pelo poder de Deus, na hora que ele sai, ele sempre grita, denunciando alguma coisa que está acontecendo. Por exemplo, quando Jesus mandava os demônios se calarem e eles saírem, eles gritavam aterrorizados: Tu és o Filho de Deus, enquanto saíam. Muito provavelmente, quando Deus bloqueou a ação demoníaca que a bruxa de Endor estava acostumada a receber, os espíritos que partiram em retirada, no momento, gritaram para ela: é Saul que está diante de você e o Deus dele nos expulsa daqui agora. Você está desprotegida por nós, por o que vai acontecer agora. E ela fica sabendo que é Saul, e ela grita. E diz, grita aterrorizada, porque os poderes com que ela está acostumada não vão protegê-la mais. Ela está como que desnuda e patente e desamparada diante do poder do Todo-Poderoso. E ao mesmo tempo sabe que quem está diante dela é o próprio Saul, que no passado havia matado os necromantes. Ou seja, ela não tem poder nenhum dos demônios para ajudá-la, e diante dela está o seu antigo arqui-inimigo Saul, que havia matado todos os necromantes. Ela fica super apavorada. Que poder é esse? Com o qual ela não está acostumada, que bloqueou os poderes demoníacos dela. E que ao mesmo tempo a entregou, aparentemente, nas mãos de um rei que poderia matá-la. Por isso ela grita. Só que uma coisa que ela fica sabendo é que Saul falou: não, você não vai morrer não. Eu vim aqui para você fazer um favor para mim. Olha para você ver, irmão, o nível de trevas e obsessão que estava no coração de Saul. Deus bloqueou os poderes demoníacos, mas não para cooperar com o engano satânico, mas para dar uma lição terrível sobre a vida daquele rei que o desobedeceu indo consultar os mortos. E que fez assim com que o nome do Senhor sofresse vergonha. Ou seja, provocasse essa desonra ao nome do Senhor. Não que o Senhor em si foi envergonhado, mas Saul, fazendo isso, estava trazendo uma vergonha, né, para a glória de Deus. Como que ele, ungido de Deus, vai contatar essas coisas? Que união pode haver entre Cristo e o maligno? Então Deus, para proteger sua glória, bloqueia os poderes demoníacos naquele ato. Deixa ela desamparada, a bruxa, a amante de demônios, e deixa com que Saul prossiga por curto tempo na sua intenção malévola e obstinada. Quando Saul fala: você não vai morrer, eu só quero que você me faça subir alguém que eu vou dizer. A médium pergunta: quem que você quer que eu faça subir? Né? E ele fala: eu quero que você me faça subir Samuel. Um detalhe, eu estou contando aqui a história em uma ordem, mas se você ler o texto, você vai ver que, na verdade, ele pediu para Samuel subir primeiro. Quando ela foi tentar trazer o demônio que ia se passar por Samuel, ela gritou. Por quê? Porque ela iria, muito provavelmente, com qualquer outro homem, eu só estou fazendo essa correção na ordem que eu estou contando, tá? Porque eu esqueci esse detalhe. Na verdade, ele pede para ela trazer Samuel primeiro. Depois é que os poderes demoníacos são bloqueados e aí ela grita. Por quê? Porque muito provavelmente ela estava acostumada a trazer demônios que iriam se passar por Samuel. Mas quando ela tentou acionar os poderes demoníacos para eles subirem pelo poço, falsificando a presença de Samuel, os poderes demoníacos foram bloqueados e a desampararam, batendo em retirada, afugentados por uma coisa muito mais poderosa que ela não estava acostumada a tocar. Você imagine como o gelo chegando diante do fogo. Era o poder soberano de Deus bloqueando as ações demoníacas e fazendo com que os demônios fugissem e ao mesmo tempo entregassem que era Saul que estava diante dela. Quando ela fala que ela quer saber quem que Saul quer que ela faça subir, ele fala: me faça subir o profeta Samuel. Aí ela fala, ela olha no poço, porque essa era a prática de olhar no poço para ver quem que está subindo. E ela fala: vejo um Deus que sobe.
presta atenção nesse detalhe primeiro. Por que ela fala, vejo um Deus que sobe? Ela está do lado do poço, olhando dentro do poço, como era a prática dos necromantes chiruantes, que chiuriavam, trazer espíritos de círculos ou do solo. Agora ela está olhando dentro do poço e vendo alguma coisa que está subindo. Mas veja, os demônios já desampararam. Os demônios foram bloqueados. Ela vai ver sim que alguma coisa está subindo, mas não que ela está acostumada a ver subir. Ela está acostumada a ver subir demônios, mas ela fala, veja um Deus que sobe. Agora, essa expressão Deus, Deus com D minúsculo, quando você vai olhar o texto hebraico, não é Deus. O termo hebraico é Elohim. Elohim. Elohim é a terminação plural para Deus. El, em hebraico, Elohim, né? Deuses. Na verdade, a tradução deveria ser vejo deuses que vêm subindo. Agora, irmão, se você estuda teologia, e você estuda essa questão do Elohim, o El e o Elohim, você sabe que essa terminação Elohim é plural para Deus. Às vezes, quando ela se aplica, como os pais da igreja viram muito bem, quando ela é dirigida a Javé, Elohim, está falando da Trindade. Por isso o trisságio, 3 vezes santo, 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 santo. Porque Deus é um, mas é 3. Então, quando Elohim é aplicado ao Deus único, está falando da Trindade. Mas, às vezes, no Antigo Testamento, você tem anjos como agentes, representantes da divindade, sendo chamados de deuses. Nesse sentido, o Salmo 29 fala, tributai ao Senhor poderosos da congregação. A palavra poderoso é Elohim, deuses. O Salmo 89 fala que Javé é mais elevado que todos os deuses, todos os Elohims na congregação, porque fala do Senhor no meio dos seus anjos, das suas milícias. Então, os anjos são chamados de Elohim também, porque eles são representantes da majestade divina. Então, o que está acontecendo ali? Ela está dizendo que está vendo Elohim que está subindo pelo poço. Que cena é essa que ela está vendo? A cena que ela está vendo é o seguinte, você lembra que na história do rico e Lázaro, que não é parábola, é aí que as pessoas se perdem, porque pega uma história real e transforma em parábola, quer fazer simbolismo de Jesus, falou que a coisa era real. Esse é o problema da teologia reformada, irmão. Eles não compreendem as profecias, porque as profecias são literais e eles querem dizer que é simbólico, aonde a Bíblia não falou que é símbolo. Que autoridade eu ou você ou qualquer teólogo tem para dizer que uma história real, que Jesus disse que era história, era parábola? A Bíblia não diz em Lucas, e contou Jesus uma parábola, havia um homem rico. Não aparece a expressão parábola. Se Jesus falou havia, então é história. Uma história real. E na história real do rico e Lázaro, o que acontece? Quando Lázaro morre, os anjos o levam para o seio de Abraão. A expressão grega, quando fala e foi levado pelos anjos, esse foi levado, a ideia sugere de escolta. Ou seja, um grupo de anjos escoltaram Lázaro. O tomaram como uma escolta, o guarnecendo e o levaram em segurança ao seio de Abraão. Agora, você sabe que uma escolta é um grupo de soldados ou de milícia que cercam o indivíduo para que ele tenha proteção no seu caminho. Bom, os anjos escoltaram Lázaro até o seio de Abraão dentro do Sheol. Porque o seio de Abraão, paraíso, é a seção de delícias dentro do Sheol. E por que os anjos escoltaram? Porque se você ler Jó 38, Hebreus 2,14 e outras passagens da Bíblia, você vai ver que essa região da morte é tenebrosa, assustadora, cheia de trevas, e há espíritos que servem Satanás, né, que estão nessa região aí. Nessa região de entrada do Sheol, há anjos caídos que estão ali perto, espíritos caídos. Então, cercando as redondezas do Hades. Então os anjos têm que levar os servos de Deus escoltados para esse lugar. Por que a bruxa vê deuses, ou Elohim, que é o termo plural, né, que quando não é dirigido a Deus, sempre no Antigo Testamento se refere a anjos, como agentes de Deus? Por que ela vê? Então a tradução deveria ser, vejo deuses, ou seja, anjos que sobem. Por que ela está vendo anjos? Porque se nós interpretarmos isso à luz de Lucas 16, assim como os anjos levam o servo de Deus, Deus havia bloqueado os poderes demoníacos da bruxa, Deus não permitiu que os demônios fingissem ser, mais uma vez, Samuel,
ou qualquer outro que fosse invocado ali. E Deus fez com que seus anjos fossem lá no Hades, e assim como eles levaram Samuel para o paraíso quando ele morreu, eles agora viessem escoltando Samuel de dentro do Hades. Agora, você sabe que quando você olha uma subida onde um indivíduo é cercado por uma escolta, a primeira coisa que você vê é a escolta, não o indivíduo. Suponha que o Bolsonaro esteja cercado pelos seguranças dele e esteja vindo na sua direção, uma escolta de seguranças ao redor dele. Quem que você vai ver primeiro? O Bolsonaro ou a escolta? Você vai ver a escolta. Depois, dependendo da posição que você olha, você consegue ver que o Bolsonaro está lá no meio. Mas você vê primeiro a cabeça dos seguranças. Ela olhou dentro do poço pela primeira vez e o que ela viu de relance foram Elohim, anjos, que estavam subindo. Por isso a razão do grito. Porque Deus não compactuou com a necromancia dela. Deus bloqueou os poderes demoníacos dela. Deus bloqueou os poderes demoníacos dela, ou seja, o Senhor impediu Saul de ser ouvido até por espíritos enganadores. Deus havia rejeitado tanto a Saul que até os espíritos enganadores que poderiam enganá-lo, Deus bloqueou para que ele não recebesse resposta nenhuma, exceto uma, a do próprio Samuel, que de maneira obstinada ele queria trazer dos mortos. Tudo bem, Deus vai deixar que Samuel volte com uma permissão especial, mas apenas para infligir o juízo sobre o rei rebelde. Deus vai permitir que Samuel volte. Deus vai bloquear até os demônios. Vai permitir que Samuel volte, mas para dizer, você pecou e por isso amanhã você vai estar comigo no mundo dos mortos. Entendeu? Deus permitiu que isso acontecesse como juízo. De maneira nenhuma Deus está concordando com a necromancia ali. E pelo contrário, a bruxa gritou. Se a bruxa gritou é porque o poder que bloqueou os poderes demoníacos era diferente do que ela estava acostumada. Ela gritou, ela foi desamparada pelos demônios, ela ficou sabendo que era Saul. E quando ela viu, em vez de demônios subirem, Deus, por ato soberano, enviou anjos para escoltarem Samuel do mundo dos mortos de novo para essa terra. Para que Samuel tivesse uma só palavra para o rei Saul obstinado. Você pecou contra o Senhor. E amanhã, o custo disso vai ser a sua vida. Depois o que acontece? Para concluir aqui o áudio. Ele vê o Samuel voltando e ele pergunta de novo. Depois que ela grita, tem toda a sessão, porque ela vê um Deus, né? A palavra hebraica é Elohim, deuses, na verdade, anjos que estão subindo. Ela grita, tem toda aquela cena, o que está comprovando ali que não é uma necromancia, mesmo porque o texto bíblico não diz que o Samuel incorporou nela. Então, de maneira nenhuma, a Bíblia está apoiando esse tipo de coisa. A Bíblia está mostrando que aquilo ali foi um ato de Deus, soberano de Deus, para disciplinar com a morte quem tentou se envolver com isso. Era como se Deus falasse, Saul, você não tem jeito. Você quer ser obstinadamente contra mim, contra o que eu ordenei. Então tá bom, você vai consultar Samuel. Eu vou trazer Samuel para você. Só que eu não vou concordar, eu não vou usar demônios para isso. Eu vou bloquear os poderes demoníacos. A bruxa vai ficar desamparada, não vai poder te ajudar em nada. Eu, de mim mesmo, vou trazer Samuel. O Samuel que você quer ouvir, mas para permitir que você, ouvindo, você ouça apenas uma coisa dele. Você vai morrer pelo pecado que você cometeu. Isso não está apoiando a doutrina espírita, não. Ali foi um ato sobre... Você tem que ler a história total para você entender que ali não é como uma sessão espírita. Ali não está validando que quando a gente busca um médium, nós estamos conseguindo contatar os mortos mesmo, porque o termo hebraico para médium é amante de demônio. A mulher estava acostumada a invocar demônios. Então, quando eu vejo um espírita falar que aquilo ali está apoiando, ele fala, não, aqui não está apoiando, não. A não ser que você admita que quem está descendo na sua mesa branca lá seja o que estava descendo nela. Porque o que está escrito aqui que estava descendo nela era demônio. Você vai admitir, então, que quem está descendo na mesa lá enganando é demônio? Porque a Bíblia, só que as nossas traduções, infelizmente, irmão, são fracas demais. Os tradutores têm medo de colocar o que aparece no texto original. Tem medo. Aí fica um bando de crente, um bando de filhos de Deus lendo textos prejudicados com a compreensão errada e fazendo teologia errada, fazendo leitura errada, interpretação errada e sendo prejudicado e não tendo nem resposta, como Pedro diz, para dar razão da fé para quem perguntar. O espírita pega ele e põe ele no bolso.
usando passagem da Bíblia, porque ele não sabe estudar, não tem, infelizmente, a gente não tem acesso aos textos originais e fica aí defasado, né? Mas se você fizer uma leitura, como eu estou te mostrando aqui, pelos textos originais, você vai ver. A Bíblia não fala nem que consegue, nem que consegue. Ela proíbe fazer isso. Agora, ela deixa claro que quando todo mundo que tentou, o que contatou foi demônio. Então aí você já tem uma indicação. Sempre que você tentar, 99,99999%, você pode ter certeza que é demônio que você vai estar contatando. E se você conseguir contatar um morto lá no Sheol, vai ser com auxílio de demônio, que não vai prestar também. Então, resumindo, é demônio que você está contatando. Mesmo porque a mulher, no hebraico, o nome dela não é só uma médium. Ela não é um Chico Xavier que ficava ali incorporado, descendo alguém lá para falar, mudando a vozinha dela em doçura. Não, ela era uma amante de demônio. É isso que está escrito no texto original. Agora, quando o espírita pega essa sessão para falar que a Bíblia está validando, você tem que falar, que engraçado, né? A Bíblia está validando, mas como é que a Bíblia chama o espírito que desceu? O espírito que a médium costumava chamar. Ela era chamada do que no texto hebraico? Mas a gente nem sabe, porque a gente não lê hebraico, não vai atrás das coisas. Né? Mas o irmão Gouveia mostra quem que ela era. E tem uma nota de rodapé lá no livro, você vai ver o Pember falando que ela era uma amante de demônios. Então, como que a Bíblia está validando sessão espírita? Se a Bíblia está dizendo que quem está praticando necromancia está chamando de demônio. Ah, mas Samuel voltou. Voltou porque Deus trouxe ele. Deus expulsou os demônios que estavam lá, trouxe ele de volta, só para fazer cair juízo sobre quem desobedeceu a Deus. Aonde está validando sessão espírita? É coisa de crente que fica só com uma escolinha fraca da teologia reformada de Lutero e não lê direito o que está no texto original, aí sai prejudicado. Aí pega um espírita mais esperto, pega esse capítulo aí, pega aquele lá de Mateus 17, que também não tem nada a ver com a história, mas faz parecer que tem. O espírito esperto pega aquela sessão, fala, tá vendo aqui, ó, Jesus falou com Moisés, com Elias. Aí eu já vi crente achando que Elias estava morto, que Moisés estava morto ali, e que Jesus estava fazendo uma sessão espírita. Tem cabimento um negócio desse? Bom, a pessoa dizia que era crente, que estava ouvindo o evangelho, mas falou, confia num negócio desse. E aí vai para o texto de Samuel sem entendimento também, não entende o que está escrito ali. Mas o irmão Gouveia, ele está explicando de forma bem detalhada isso. Não está validando sessão espírita. Está dizendo que Samuel voltou, sim. Mas voltou de uma forma totalmente diferente do que acontece numa sessão espírita. Voltou trazido por anjos. Voltou em majestade, a ponto do próprio Saul se curvar com o rosto em terra. Voltou com os poderes da bruxa bloqueados. Voltou desmascarando ela como uma amante de demônios, dizendo que o que ela estava fazendo, quando ela fazia, era chamando demônios. Ao passo que quando ele voltou, foi Deus que trouxe, bloqueou o poder dos demônios e trouxe Samuel em poder para fazer cair juízo sobre quem estava desobedecendo a Deus. No que isso está apoiando a visão espírita? Ela olha de novo do poço, você vai ver que ela fala. Ela olha de novo, Saul fala, não tema, não grita. Você viu aí, são anjos, né? Então, mas olha, quem que você vê subindo? Aí ela olha de novo, provavelmente os anjos já estavam chegando mais perto do poço, e agora ela não vê só eles, ela vê o próprio Samuel. Ela fala, veja um ancião que vem envolto em capas. Aí Saul pergunta qual era a aparência dele, né? Como é que ele... Aí quando Saul vê que é Samuel, o texto diz bem claro que ele reconhece que é Samuel. Aí ele se prostra. E o texto diz que Samuel falava com ele. E uma outra coisa interessante que acontece no texto. Quem partiu e está com Cristo na região do paraíso, irmão, está num lugar incomparavelmente melhor do que aqui. Um outro detalhe levantado aí no texto do irmão Gouveia é que Samuel fala para Saul, por que você me inquieta, você me aflige, você me perturba? Porque para quem está no paraíso ter que voltar a esse mundo tocado pelo pecado é um tormento. A pessoa não quer voltar. Então, outra coisa. Agora você vê, vai lá na mesa branca dos médios, lá os espíritos estão toda hora querendo voltar, tá toda hora querendo falar com a pessoa aqui. Mas essa não foi a atitude de Samuel. Samuel falou, eu estava quieto lá. Eu não queria estar aqui. A sua teimosia fez com que Deus, por ato soberano, mandasse anjos me tirar de um lugar confortável para vir aqui entregar só uma mensagem para você. Você vai morrer pelo pecado que você cometeu.
E aí fica pré-anunciado uma coisa. Todo homem que realmente se envolve com o espiritismo, que realmente se envolve com a necromancia, acaba desgraçadamente, irmão, quase como que amaldiçoado. Eu não sei, não vou dizer que tá, mas se envolve com coisas malditas. E sempre vai terminar em desgraça, como aconteceu com Saul. Agora, no que isso está validando a doutrina espírita? Né? Só os crentes que não estudam direito, que ficam aí seguindo Lutero, Calvino, que não entendem direito o que estava acontecendo ali, que vai falar isso, que é doutrina espírita. Não é doutrina espírita. Eu estou falando isso aqui, irmão, porque o que tem de cristão lendo essa passagem sem cuidado, e esse tratamento que o irmão Gouveia dá nesse livro, é fantástico. Quer dizer, não valida porque a Bíblia, como eu estou falando, primeiro ponto, ela denuncia que a mulher era uma amante de demônios. Ou seja, ela já está dizendo que quem pratica necromancia está tendo contato com demônio. Certo? Porque esse é o termo hebraico que aparece para mulher aí. Você pode ver na nota de rodapé que está no livro. Segundo, né, Deus não utilizou necromancia, porque o Samuel, quando voltou, não incorporou na bruxa. Não incorporou, não teve incorporação nenhuma, como acontece na sessão espírita. Terceiro, os poderes demoníacos foram bloqueados a ponto da bruxa gritar, horrorizada com o que estava acontecendo. Quarto, ela não viu os demônios que ela estava acostumada a ver do poço, ela viu anjos subindo e trazendo Samuel. Quinto, Samuel não estava interessado em voltar. Voltou porque, por ato soberano de Deus, Deus quis que ele voltasse apenas para colocar castigo sobre Saul. Diferente do que acontece na sessão espírita, que os mortos estão sempre querendo falar. Estranho, né? Estranho que Samuel não quisesse voltar, mas no espiritismo estão toda hora querendo voltar. E quinto, o resultado dessa suposta sessão espírita que os espíritas falam não foi nada bom. Porque o que aconteceu com Saul depois disso não foi nada bom. Então, se eles estão tomando essa passagem para dizer que coisas boas podem vir disso, eles têm que começar a ler o texto melhor. O que aconteceu ali foi ato soberano de Deus e para trazer juízo. Não teve nada validando.